Lição 7, confiança em tempo de aflição. Vamos orar e já dar continuidade a esta lição. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvamos, ó Deus, por esta manhã que o Senhor ainda nos concede, em podermos estar em contato contigo, em oração, em leitura da sua palavra, em estudo. Senhor, que esta manhã venha ser um marco na nossa vida, que possa mudar nossos conceitos, nosso entendimento, e o seu nome vir a ser glorificado em nosso meio. Deus, eu lhe clamo, grato a ti por tudo, lhe peço, continue falando conosco. No nome de Jesus, amém. Confiança em tempo de aflição. O salmo que vamos estudar hoje é o Salmo 56, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei, que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim. Para o mal, ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então este é o salmo que nós vamos estar meditando hoje, que fala sobre um tempo de aflição de Davi. E temos muitas coisas a aprender com este salmo. A introdução diz: os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Faz parte da vida cristã ter percalços, terem dificuldades, terem momentos difíceis. E o que não dizer do período que estamos passando? São momentos difíceis, momentos propensos a muitos percalços. Mas, como diz a introdução, não podemos paralisar, não podemos estagnar, porque os percalços não podem ter esse poder sobre a nossa vida. Esses percalços têm que nos dar condições, força, fortalecimento para que possamos vencer a cada dia. A gente vai ver aqui o contexto histórico deste salmo, o Salmo 56. Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. O medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. Davi, quando ele relata este salmo, ele está sofrendo muitos ataques. Nós vamos ver mais à frente aqui que havia praticamente 2 grandes inimigos que lutavam contra ele. Então, devido a este momento, o que ele faz? Ele tem um diálogo com Deus. Ele vai até o Senhor e começa a clamar, começa a conversar com Deus a respeito do que ele está vivendo. E ele estava com medo. Havia um medo nele, mas que o conduziu para confiar em Deus. Este medo não paralisa, mas o leva a ter uma comunhão a mais com o Senhor. É isso que o medo tem que produzir em nós, porque nós somos seres humanos e teremos medo, vamos ficar com medo. Mas em vez de nos parar, nos desesperar, tem que nos conduzir a ter uma confiança a Deus, a ter um contato, um diálogo com o Senhor, uma dependência a mais de Deus. Ele expressa ao Senhor sua esperança, sua súplica e seus medos. Embora fosse acostumado às batalhas,
Davi estava fugindo de Saul, que pelejava matá-lo. Nessa fuga, foi para Gate, cidade natal de Golias. Ele estava cercado seja pelas ações de Saul, seja pelos prováveis ataques dos filisteus, a fim de vingar a morte de Golias. Olha que batalha que Davi estava enfrentando. Ele estava fugindo de Saul, que Saul havia o ameaçado de morte. Aí ele vai para uma terra que ele também tinha uma possível perseguição, porque temos que lembrar a batalha contra Golias, ele foi o vencedor, ele que matou Golias. Então, as pessoas da onde ele foi podiam tentar, né? Essa era também um medo, matá-lo. Ou seja, ele tinha, se ele ficasse, ele morria. Para onde ele fugiu, ele podia morrer também. E o que fazer nesse momento? Esse momento de medo, de tensão, qual é a atitude que ele podia ter tomado? Então, vamos entender um pouco mais dessa história. Por que ele chegou a ter essa perseguição de Saul? O que o conduziu a ter essa perseguição? Após Davi ter derrotado o gigante, Golias, e aí nós temos a explicação da provável perseguição lá quando ele foi para Gate, aqui é a explicação, porque ele derrotou Golias. As mulheres de Israel vieram até Saul cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ao ouvir aquela canção, Saul irou-se e passou a ter inveja de Davi. E isso aqui é uma coisa tão interessante. Saul passou a ter inveja de Davi porque ouviu uma canção. Olha que hilário. Olha como nós, seres humanos, somos. Nós estamos vendo um rei tendo inveja a ponto de matar Davi, que começou por uma canção que algumas mulheres estavam cantando quando Davi chega de uma batalha, né? Quando Davi está ali, que vence uma batalha para o próprio Saul, né? Que tá, olha que loucura. Olha como a inveja, ela não tem uma raiz sólida. Ela é apenas para destruir mesmo. Saul, ele fica com inveja de alguém que era bem inferior a ele, né? Se for num pensamento de reinado, porque venceu uma guerra que era dele, que ele leva, digamos, o nome, na realidade ele leva a vitória, por algumas mulheres que eram do seu reinado, que faz uma canção, né? E ele tem inveja, a ponto de querer matar. O espírito maligno apoderou-se dele, e ele passou a perseguir a Davi. É por isso que as explicações, você não consegue explicar uma inveja, você não consegue explicar uma ira para um outro ser humano. Às vezes, pessoal, eu não entendo, né? Muitos falam, eu não entendo porque a pessoa me odeia, porque me persegue, eu não entendo porque essa perseguição, se está óbvio ali o correto, mas a pessoa prefere acreditar no que não é correto, ou até mesmo odiar o que é certo, para ter inveja, para falar mal. Nós vemos isso hoje no nosso cenário político, no nosso cenário desse momento todo difícil. Você vê que tem coisas que não se explica, não dá para explicar. Eu falei, calma aí, a pessoa está falando o correto, mas você vai ver pessoas martelando com inveja, falando que as coisas mais afrontosas que pode ter, às vezes por uma coisa que está certa. Por que isso?
Aí nós entendemos que não é uma coisa atual. Nós estamos vendo aqui uma história de um rei que não precisava disso, que ele já era rei. A sua família já estava no reinado. O cargo mais elevado daquele lugar daquela época era de reinado. E aí ele tem inveja e quer matar Davi. E aí nós estamos vendo agora do outro lado Davi com medo, óbvio. Ele tem esse rei, além de ser rei, tem um exército, tem fiéis a ele. E ele está sendo ameaçado de morte. Além dele ter se ameaçado de morte por este rei, ele tem um povo que também o quer matar, porque ele foi, por conta deste rei, ele arrumou uma encrenca com este outro povo, né? Que agora ele tem um povo que quer o matar e tem um rei que quer o matar também. E Davi está nesse meio. Falei, e agora? O que eu faço? Bom, as ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro, Saul, tomado por inveja, planeja sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge e procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. As agressões dos seus inimigos eram sem trégua. Eles eram incansáveis. O Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas o espírito que influencia e usa as pessoas. Então, olha o conflito que Davi está vivendo. Era inimigo para tudo qualquer lado. Então, ele era constantemente, ele precisava ficar em alerta constantemente. O tempo todo ali preocupado. E agora? Eu tenho que fugir para cá, não posso descansar, tem que ter alguém que me guarde, só posso dormir se alguém estiver tomando conta, porque se eu dormir e não tiver ninguém me guardando, ou num lugar bem escondido, eu posso ser surpreendido. E aí, trazendo para a vida espiritual, como diz aqui o comentarista sobre o Novo Testamento, nós vivemos esse conflito constantemente. O inimigo das nossas almas não dá trégua. Ele não descansa. Até porque ele não fica cansado. Ele está o tempo todo querendo destruir, querendo abater o povo de Deus. Aquele que ama ao Senhor. E ele está o tempo todo, então vai usar circunstâncias, pessoas, vai usar tudo ao redor para querer destruir. Não importa, irmão, para o inimigo não importa se você está em casa, se você está na rua, se você está no templo, se você não vai a templo, não importa. Eu vejo às vezes algumas discussões infrutíferas, que porque esse aqui vai à igreja, então esse está na igreja, está livre. Ou o contrário, ele vai à igreja, mas não é crente coisa nenhuma. Aí o outro fala, não, é que eu fico em casa, eu sou mais crente em casa. E não, ele fica em casa, então ele não é crente, está desviado. Fica essas guerras bobas e frutíferas. E o inimigo não está nem aí para isso. O inimigo não se importava se Davi estava no palácio ou se estava numa caverna. O que ele queria era matar Davi. O inimigo não importa se você está dentro de um templo ou se você está dentro de casa, se você é um cristão autêntico que vai todos os cultos, ou se você é relapso e não vai lá quando você quer. Ele não se importa se você daqueles que tem cartão de membro e que está ali na igreja, ou se você se diz um desengrejado. Ele não está nem aí para isso. O que ele quer é te destruir. O que ele quer é nos destruir. Então ele vai fazer de qualquer meio. Vai usar qualquer maneira, qualquer meio para te destruir. Você pode estar no alto monte. Você pode ir para o morro, ficar lá em cima, em oração, o tempo todo, que o diabo vai lá te perturbar e te destruir. Ou ele deixou Jesus em paz
quando Jesus estava lá, 40 dias de jejum e oração. Jesus não, irmão, Jesus nesse momento que o diabo vai lá trocar uma ideia com ele, Jesus não estava dentro de um templo. Jesus não estava em casa, Jesus estava orando no monte, em jejum, e ele foi lá, porque ele não se importa onde você esteja, ou seu cargo eclesiástico dentro da sociedade. Aí, o que ele quer é destruir o ser humano, ele quer destruir a alma, ele quer conduzir o ser humano para o inferno. A ira dele é contra Deus e contra a sua criação. Então, nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele está o tempo todo querendo destruir. É por isso que nós nos resguardamos, pedimos misericórdia, assim como Davi fez, a Deus, não a instituição, não a denominação. Isso são questões de sobrevivência dentro de uma sociedade, mas uma sobrevivência espiritual é com Deus, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, seja no templo, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho. O nosso contato tem que ser direto com Deus e Ele vai nos livrar. Uma guerra inglória. A guerra arquitetada por Saul contra Davi era inglória. Uma verdadeira caça à pulga, como bem escreve o próprio Davi no Salmo, em 1 Samuel 24, 14. Saul organizou todo o seu aparato, seu exército com mais de 3.000 soldados, para matar Davi, que estava acompanhado apenas de 600 soldados. Nessa atitude reprovável de Saul, podemos inferir as nossas. Muitas vezes entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando-os grandes, gastamos tempo, recursos, a fim de provarmos as nossas razões. Entramos em discussões intermináveis nas redes sociais, em decorrência de assuntos irrisórios que não contribuem para o nosso caráter. Um simples olhar diferente pode instaurar uma guerra. Uma pequena canção pode instaurar uma ira. Aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos os cachos de uvas. Vemos problemas em tudo, mas não vemos o agir de Deus. Isso é uma realidade. Você analisa nas redes sociais cada discussão que não vai levar a nada. Só o afastamento de pessoas. Até porque algumas decisões que são tomadas não são nessas discussões. São em ações definidas que podem ter resultados para aquele seu propósito. Agora existem discussões, você gasta você tem um desgaste. A exemplo do que aconteceu com Saul e Davi, por que havia guerras naquele tempo? Né? Geralmente as guerras eram para você apoderar-se de uma terra, né? Um reinado, você defender aquela comunidade. Então você vai ver as guerras assim por terras, por riquezas, por reinados. E qual era a motivação, ou seja, qual era o resultado da guerra de Saul com Davi? Saul pega 3.000 soldados que podiam estar com as suas famílias, que podiam estar lá resguardando a sua saúde, a sua força, para poder vencer batalhas grandiosas. Ele sai da terra, ele deixa o reinado desprovido de soldados, cansa os seus soldados para ir atrás de um homem. Que se ele matasse esse homem, ele não ia ganhar reinado, não ia ganhar terra. Naquele momento ali, não tinha nada disso. Vai lutar contra uma pessoa que tem 600 homens. Ali, naquele momento, já estava com 600 homens. 600 soldados. Era inglória, ou seja, não havia glória.
Então existe e traz pra gente, nesse momento tão polarizado, tudo que você bota no Facebook é um comentário de represária, se você se posicionar qualquer coisa, é uma discussão danada, ninguém respeita ninguém, é tudo a base da afronta, você não consegue, as pessoas não conseguem parar para pelo menos entender o porquê do posicionamento daquela outra pessoa, ou tentar convencê-la primeiro mudar a tua raiz, mas não é só confronto, é a discussão danada, e você vê que não leva a nada. Não tem motivação, não tem resultado, é só afronta. Você se desgasta em argumento, desgasta em tempo vendo aquilo ali, se aprimorando aquilo ali. Para quê? Qual é o final disso? A realidade é totalmente diferente das discussões. Eu sou pastor de igreja, trabalho dentro de hospitais, pai de família. E a realidade que você vê aqui fora de Facebook, fora de discussãozinha, de virtual, é diferente. E é muito diferente, por sinal. Quantas pessoas eu vejo, desculpa a expressão, mas arrotando pensamentos na rede social, nos seus status, nos seus stories. E quando você chega aqui fora, dependendo das mesmas pessoas que eles afrontam. Quantas vezes eu fui afrontado, né, por redes sociais, por conta daquilo que eu acredito, por pessoas que eu mesmo estava ali ajudando na realidade. E aí, como fica isso? Eu, graças a Deus, não entro nessa discussão, porque eu vejo que é balela, eu vejo pessoas lá falando um monte de besteira, mas na vida real depende, precisa, pede por misericórdia, fica ali e você está ali ajudando. Só que você olha para a rede social, é só afronta, é só paulada. Mas na vida real, depende, porque o que vale é o que está sendo real. Se a gente for levar em consideração ao que é dito na rede, primeiro a gente não ajuda ninguém. Ninguém ajuda ninguém. Então a vida real é diferente. Eu prefiro a realidade. Eu prefiro você fazer o que realmente está acontecendo dentro do hospital, ver o que realmente está acontecendo, não o que está sendo dito em mídia. O que realmente está acontecendo na comunidade, pessoas passando fome, necessidade, e a gente correndo atrás, lutando. Puxa daqui, puxa dali, faz a cesta básica, vai na casa, leva, ajuda, alivia as pessoas. Isso para mim é mais importante. Não ficar aí fazendo postzinhos em Facebook, Instagram, que não leva a nada, ninguém faz nada. Você vê, é só hipocrisia. Esses dias mesmo eu vi um bando de hipocrisia, ao mesmo tempo falando um monte de coisa, fazendo o contrário, postando o contrário, e da vida real totalmente diferente. Falei, não é nem duas caras, mas são três. Porque tem uma moralidade infrutífera, aí posta sendo contrária ao que estava pregando, e na vida real totalmente contrário. Nem o que prega, nem o que posta, mas vive totalmente diferente. Olha que loucura. Então, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena essas discussões infundadas. Vamos ser mais realistas. Vamos viver mais. Vamos fazer mais. Não entrar nessas guerras de Saul. Não tem o porquê. Vai guerrear por quê? Mas eu ia perguntar, só você quer matar Davi pra quê? Por quê? Então, ou seja, ele faz uma alegoria interessante aqui, né? De Neemias 3:23, fala... aumentamos o tamanho dos gigantes, mas não valorizamos casas de uva. Aquele momento, né, que eles vão espiar a terra, ver lá ser terra de gigantes. Há muito gigante lá, mas não param para ver que há uvas. Então, só Josué e Caleb, que fala, não, há gigante sim, mas nosso Deus é maior, vai nos ajudar, vamos para lá. Então a gente fica aí, só vendo gigante, só vendo a doença, só vendo a morte, só vendo o problema, mas não conseguimos enxergar as uvas. E aí ele termina dizendo, vemos problemas em tudo,
mas não vemos o agir de Deus. Só tem o problema. Deus está agindo, Deus está curando, Deus está livrando, Deus está dando graça, Deus está dando força, mas só vemos o problema e queremos que todo mundo adore o problema. Agora são três deuses. Antes era Mamon e o Senhor, agora estão tendo Mamon, o Senhor e o terror. As pessoas adoram o terror, adoram o pânico. E não é assim. Nós temos medo, mas temos que ser como Davi, que esse medo nos conduza a clamar a Deus e a confiar no Senhor. A oração de Davi. É interessante observar os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estavam enfrentando. Ao observarmos a oração de Davi, podemos extrair diversas lições e serem seguidas. Então vamos ver, depois desse momento histórico, entendendo o que aconteceu, essa loucura de Saul, e aí como Davi reagiu com isso. Como é que foi a reação de Davi? Vamos lá. Primeiro, pedido de misericórdia. Davi pede a Deus que tenha misericórdia. Quer ter algo frutífero nesse momento de pandemia? Peça a Deus misericórdia. Só a misericórdia do Senhor mesmo, irmão. Lembrando, não há medicamento, não há uma coerência entre a medicina. Não existe. Existe algo que está dando certo. E te digo mais, mesmo que haja medicamento, quantas doenças nós sabemos que há medicamento, as pessoas morrem assim mesmo. O medicamento também não será a solução 100%, mesmo que acham remédio. Vai ter óbito. Porque é assim. Você vê, H1N1 tem medicamento, tem vacina, mas tem óbito. E muito, por sinal. É porque não falam, mas tem. Então o que a gente precisa? Clamar por misericórdia. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Davi soube disso. Falou, eu vou clamar por misericórdia. Mesmo que Saul não me ache, mesmo que o povo de Filisteus não venha contra mim e eu consiga me safar, eu ainda preciso de misericórdia do Senhor. Pois pelejavam contra ele diariamente. A plena consciência do poder dos seus inimigos. O gigante agora era forte, voraz e persistente. Davi, irmãos, e é algo que eu tento passar para as pessoas, que é o que Davi sabia, ele conhecia o potencial do seu inimigo. Ele sabia quanto era veloz, quanto era forte. O problema que estamos vivendo hoje, que as pessoas, no afã de acalmar a população, minimiza o problema. Irmãos, o problema existe, é voraz. A doença é pesada. O negócio é sério. Só que nós não podemos... A questão é a nossa reação contra isso. Eu não aprovo, não concordo em minimizar o problema. Você tem que entendê-lo da raiz, entender tudo dele, mas não entrar em pânico. Nós precisamos entender ele, principalmente para vencê-lo. Porque é assim que se faz numa guerra. Você conhece o teu inimigo para vencê-lo, não para ficar com medo e fugir. Por isso você precisa saber o problema que você está enfrentando, o inimigo que você está enfrentando, a doença que você está enfrentando, o momento que nós estamos enfrentando, mas não para ficar desesperado, se trancar dentro de casa, debaixo da cama e entrar em depressão, mas é para lutarmos contra ele. Por isso que você precisa saber mesmo tudo, como funciona, como vence, como luta, para vencer, para lutar, não para se esconder. Então Davi sabia disso. O gigante agora era forte, voraz e persistente. Salmo 56, 5. A luta contra Golias e as feras enfrentadas no campo eram ínfimas em relação à perseguição arquitetada por Saul e seu exército e aos riscos encontrados quando se refugia em Gate. Esteve na presença do rei Aquis. Em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das misericórdias. Misericórdia é uma das mais marcantes características de Deus presentes na Bíblia. Junto ao trono da graça, alcançamos misericórdia. Hebreus 4,16.
E é interessante eu entender essas fases de Davi, porque a gente vê Davi lutando lá na sua casa, lá no seu campo, com leão, com urso. Ele sai deste cenário, vai para uma guerra e luta contra Golias, que era um gigante. E nós sempre pregamos, né, neste texto, falamos, olha, quando você estiver enfrentando ursos e leões, você é um preparo para vencer Golias. E quando você for enfrentar Golias, lembra que Deus foi contigo com ursos e leões. Só que Davi não para em Golias. Davi continua, agora ele tem uma guerra, uma luta muito maior. Antes ele lutou com 2 animais, depois lutou com um gigante, agora ele está lutando com um reinado. E com a família, o supostamente familiar do Golias. Olha que guerra, olha que luta, olha que batalha. Davi, quando chega nesse cenário, fala, Senhor, tem misericórdia. Porque essa foi sempre uma marca dele. Você vê o testemunho dele quando ele fala com Saul lá na guerra contra Golias, ele fala, o Senhor foi comigo lá. Ou seja, quando ele estava com o leão e o urso, ele já tinha esse hábito, Senhor, tem misericórdia. Eu vou lutar, mas preciso de ti. Quando ele enfrenta Golias, ele fala, Senhor, tem misericórdia, eu vou lutar, mas eu conto contigo. E agora ele está contra um reinado em peso, 3.000 soldados com seu rei, fora uma geração, fora um familiar de um gigante irado. E ele está ali naquele meio. O que ele clama? Misericórdia. Como é que nós estamos hoje? No meio de uma guerra, de uma batalha. A batalha travada e parece que agora que estão enxergando essa guerra, né? Que sempre houve. Esta batalha sempre houve, mas parece que agora que estamos enxergando. Então você vê todas as esferas, luta para destruir a fé, destruir as pessoas, para destruir as igrejas, aquela guerra, aquela luta, e é quando você pensa que vem de um lado, vem do outro, quando você pensa que acalmou de um lado, aparece do outro, daqui a pouco aqui levanta, aquela luta toda. E o que nós precisamos fazer? Misericórdia, Senhor. Aprender com Davi e entender que Deus, ele é Pai das misericórdias, 2 João capítulo 1, versículo 12, e 2 Coríntios 1, 3. Então, a luta está travada, está difícil, pede misericórdia. Clama por misericórdia, que o Senhor vai nos atender. Levas em conta a minha peregrinação, também é uma das palavras da oração de Davi. Davi está chamando por socorro. Neste momento ele clama por socorro. Para escapar da morte, precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. O salmista expressa que tem certeza de que Deus sabe de sua aflição e dificuldades, assim como de seu contínuo cuidado. Interessante essas expressões. Olha, contaste, põe no odre, estão no teu livro. Indica não apenas o conhecimento de Deus, mas sua atenção favorável. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quando Jesus esteve presente na terra, não só enxergava, mas tinha compaixão pelo sofrimento das pessoas. Deus conhece, Deus se compadece, Deus participa das nossas vidas e sabe das nossas aflições. Ele não está lá desapercebido quando olha, nem vi. Rapaz, aquele meu filho passou por aquele problema, nem percebi. Não, Davi sabia disso. Ele falava, quando eu estava caminhando, chorando, em lágrimas, Deus estava me contemplando, Deus estava me livrando, ele tinha essa certeza. O que nós estamos passando hoje, Deus está contemplando. Eu estava conversando nesse plantão, né, que eu saí do plantão agora de manhã, com um médico, e a gente está falando no comecinho, hoje de manhã a gente parou ali, trocando uma ideia, e a gente fazia esse tipo de comentário. Muitas pessoas agem hoje nessa questão do vírus, essa loucura toda, e como parece que Deus perdeu o controle. É um medo tão tenso sobre morte, que parece que Deus estava no controle, porque a gente acredita que Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Então tudo está nas mãos dele.
Então, quando você parece, a aparência que dá é que morreu um, morreu tanto, e morreu, e tal, perdemos o controle, perdeu o controle. Parece que Deus falou assim, eu tava com controle até agora, chegou o vírus, agora perdi o controle. Agora eu vou ter que arrumar alguma forma para segurar esse camarada aí, esse Covid, porque tá além. A impressão é essa. E nós não podemos ter esse tipo de atitude. Precisamos entender que Deus continua no controle de tudo. Nós queremos que haja a desgraça? Não. Queremos que haja morte? Não. Lutamos pela vida? Lutamos ferrenhamente. Porém, Deus ainda está no controle. Deus, ele ainda tem tudo nas suas mãos. Por isso que o comentarista fala, indica não apenas o conhecimento, mas sua atenção favorável. Deus está vendo. Deus está vendo o sofrimento, o que está acontecendo na terra, o que está ocorrendo com os seres humanos, o desespero, o medo, as perdas. Deus está, ele não está ali, virou as costas, vou deixar eles aí um pouquinho, isso aí não tem um controle mesmo. Não, Deus ainda tem o controle de tudo. A questão é que nós somos sujeitos e a natureza continua funcionando. Então precisamos ter essa certeza que Davi tinha. Ele sabia, estão me perseguindo, a luta está difícil, está tenso, eu estou tendo que me esconder. Mas Deus está contemplando tudo, está tudo nas suas mãos. Faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi estava enfrentando tal situação em decorrência de ter exercido o seu chamado. Não praticara qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Este, por sua vez, irou-se apenas por estar contaminado pela inveja. Nada justifica a fúria dele. Agora, Davi pede a justiça de Deus. É preciso ler os textos que expressam pedidos de justiça nos Salmos, sem deixar de considerar o ensino e a orientação do Novo Testamento. Derek Kidner afirma, o Novo Testamento, nas suas citações e ecos do Saltério, a respeito deste tema, às vezes fala com menos severidade do que a sua fonte, e às vezes com mais, mas nunca com mero rancor pessoal. O Novo Testamento, portanto, longe de reduzir ao mínimo o papel do julgamento, aumenta a sua gravidade ao mesmo tempo em que o remove da esfera de represália particular. Por que o comentarista ele tem esse cuidado quando vai falar sobre a justiça de Deus? Por que ele toma esse cuidado de olha, o Davi pede por justiça, mas temos que entender que quando o Davi pede por justiça, ele era totalmente inocente, não tinha um porquê de Saul estar contra ele. Aí fala, olha, a Bíblia fala sobre justiça, mas tira da esfera pessoal, né? Que ele usa ele bota aqui, tira, mas nunca com mero rancor pessoal. E depois traz para o Novo Testamento e termina dizendo, remove da esfera de represália particular. Por quê? Porque hoje, quando falas em justiça, nós, infelizmente, criamos no nosso meio uma justiça de rancor ou represália pessoal. Por exemplo, eu não concordo, eu acho que está errado. Então, Deus tem que fazer o contrário com a outra pessoa, fazê-la pagar, porque eu acho que eu estou certo, né? Então a gente chegou, infelizmente, a esta infantilidade. Então quando você vê muitas pessoas pedindo por justiça e fala, Deus vai ser justo comigo, Deus vai me honrar. Aí você vê, honrar no quê? Com o quê? Esses dias eu passei rápido numa entrevista. E aí só vi esse trechinho que um entrevistador pergunta para uma pessoa que é
influencer, né, na rede, perguntou assim, o que é de melhor para você, de você ter ficado rico, famoso e tal, não sei o quê. Aí o que ele falou assim, por eu, o que é melhor eu hoje poder esfregar na cara daqueles que não acreditaram em mim. Olha a falta de maturidade no ser humano, de achar que a vantagem dele ter sido hoje honrado, ser famoso, ter pessoas que o seguem, ter pessoas que ouvem, que gostam do seu trabalho, a sua vantagem, a alegria que ele tem é de esfregar na cara dos seus vizinhos e parentes que não acreditavam nele. Essa é a justiça infantil que é pregado hoje. Então, o comentarista tem esse cuidado de dizer, olha, não é essa justiça. Davi clamou por justiça porque havia uma questão quase nacional ali, um problema muito grave, né, uma perseguição muito grave de um reinado, e ele estava inocente. E quando o Novo Testamento vai falar sobre isso, sobre a justiça divina, ela foge do nosso querer particular. Porque eu acho que a pessoa falou mal de mim, a pessoa me machucou, a pessoa me entristeceu. Será que ela te entristeceu ou você ficou triste pelas suas interpretações? Às vezes a pessoa entristeceu. Ela não fez por querer, ela vai ser ela vai ter uma justiça contra ela porque ela falou algo que você interpretou mal, achou que era contra você e ficou tristinho. Então é complicada essa questão, essa nossa visão de justiça. Até porque a gente sabe de justiça por aquilo que a gente assiste em televisão. E você vê que justiça não tem de nada, né? Ela é aquele peso da justiça, são 2 pesos, 2 medidas, né? Isso é de acordo com o seu poder aquisitivo de influenciar. Então, porque você vê crimes bárbaros amenizados e crimes mais leves sendo penalizado de uma forma terrível, justamente por causa de classe social. E isso é o que está ao nosso redor. Então, por a gente viver vendo esse tipo de justiça e ainda ter uns desserviço espiritual de pessoas que não param para pensar justiça e começam a pregar, cantar hino, fazer hinos sobre justiças infantis, então o comentarista tem esse cuidado. Olha, Davi pede por justiça, mas vamos ver isso daí. Não é um mero sentimentozinho, é algo que Deus reprova, que a palavra de Deus reprova. Aí sim, a justiça de Deus prevalece. Caminhando para o encerramento, tópico 3, confiança em tempo de crise. Ao escrever este salmo, Davi demonstrou atitudes que revelam a confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. Isso é muito interessante, né? Então, quando ele escreve esse salmo, ele demonstrou atitudes que revelam confiança no Senhor em tempos difíceis. O negócio estava feio para Davi. Perseguição, como a gente já falou, estava pesada. Mas Davi faz o quê? Confia em Deus. Ele mostra nesse salmo que ele confiava no Senhor. Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra, no verso 4. O termo é sinônimo de gloriar-se na palavra do Senhor. Por mais difícil que fosse o momento em que estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor, do cumprimento das suas promessas. Davi estava vivendo um paradoxo. De um lado, as ameaças e os planos de seus inimigos para matá-lo. Do outro, as promessas de Deus. Era preciso fazer uma escolha: entregar-se à desesperança ou confiar na palavra de Deus. Davi prefere dar valor à palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. É preciso conhecer e dar valor à palavra de Deus.
Isso é um puxão de orelha para nós cristãos neste momento tão difícil. Porque nós somos detentores da palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos do que está nos aguardando, do nosso futuro, da nossa vida, aquilo que cremos, só que preferimos, muitas das vezes, atemorizarmos com o que é noticiado na televisão, com o que é escrito em jornais, com o que é falado por pessoas que não têm compromisso com Deus. Enquanto Davi, ele passou por isso também. Ele tem de um lado, alguém quer matar, planos dos seus inimigos, e do outro a promessa de Deus. Deus falando, tu vais ser rei, te ungir como rei. O que Davi faz? Ele se desespera pela perseguição de Saul, se mata, entra naquele conflito infrutífero? Não, ele confia. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Deus nos prometeu salvação, vida eterna, livramento, curas, milagres, fé, paz. Deus nos prometeu tantas coisas e nós preferimos crer no contrário. Porque o que é nos pregado neste momento? Morte, desespero, medo, aflição, né? Falta de fé, falta de confiança. Nós não podemos entrar nesses conceitos. Nós precisamos continuar confiando na palavra, dar crédito à palavra do Senhor. Que Deus ainda tem o controle de tudo. E tudo está nas mãos dele. E que ele é o príncipe da paz, independente da circunstância. Seja problemas financeiros, saúde, seja o que for. Deus ainda é o nosso Salvador e nos traz alegria de salvação. E nós estamos aqui por passagem, somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. E nós estamos caminhando para o céu. Este é o nosso alvo principal. As demais coisas são acréscimo. Então nós precisamos ter isso em mente. Que Deus é maior. Davi, ele estava nesse paradoxo. Eu dou atenção para os meus inimigos ou para Deus? Eu confio na derrota com os meus inimigos ou eu confio em Deus que me dá vitória? Então confie em Deus, irmão. Entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deposita a confiança nele. Não seja relapso, não seja imprudente, não seja alguém que, como eu vejo muitos, no nome de uma falsa confiança, são imprudentes. São pessoas que querem, são pessoas que se tivesse lá no monte, no lugar de Jesus, quando o diabo falou, lance daqui, se jogavam. São pessoas que iam chegar, se ouvisse do diabo, você é filho de Deus, faz esse pão, essa pedra tornar em pão. Por arrogância, fala assim, eu sou filho de Deus. E aí de orar, como as pessoas ensinam, Deus, se eu tenho crédito contigo, faça com que essas pedras virem pães, para provar para o diabo que eu tenho contato com o Senhor. Faria isso. Você vê alguns hoje que fariam isso. Jesus está ensinando, falou, não, nem só de pão virá o homem, eu não tenho nada que provar para você. Ou lança daqui, não tentará Senhor teu Deus. Eu vou seguir aqui, eu sei que tenho crido, eu confio. E aí quando fala, se você é filho de Deus, se prostre e adora. E até mesmo, vai apartar de mim, Satanás, que só a Deus vai adorar. Mas quando ele fala do pão, né, é interessante, não só de pão virá homem, mas da palavra de Deus. Ou seja, ele fala, eu não estou preocupado com o que você pensa sobre pão, pedra, sobre milagre. O que a minha fé em Deus não vai ser se eu falar para essa pedra se tornar em pão e ela se tornar, eu falar, Deus, realmente, Deus existe, Deus é comigo, porque eu orei para ele e houve milagre. Não, Jesus está falando, vivo da palavra do meu Pai, da palavra de Deus. Ele disse que eu sou filho, ele disse que é meu Deus e eu creio e acabou. Eu não preciso de milagre para confirmar a sua palavra. Eu preciso da sua palavra para que haja milagre, né? Então, Davi entendeu isso. O medo não prevalece diante da confiança. Ou seja, o salmista declara, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti.
Salmo 56, verso 3. Há um paradoxo, temor versus confiança. Há uma relação dinâmica entre o medo e a confiança. Sinto medo e por isso preciso reagir. Porém, de que forma? Eu falei em vídeos passados, assim, quando começou, eu falei, olha, o medo, ele é bom. O pânico, não. O medo, ele te traz respeito. É por você ter medo que você não pula de um precipício. Você ter medo que você não entre na frente de um carro. Esse medo te traz respeito. Então, o medo e a confiança, ela tem um dinamismo. É uma relação dinâmica. Por quê? Quando eu tenho medo, aí depois do medo que vem ao que nós temos que trabalhar. Eu tenho medo. O que eu faço com ele? Eu confio ou entro em desespero? Eu vou à luta para vencer ou eu me tranco e padeço? Né? Essa é a pergunta que o comentarista fala. Sinto medo e por isso preciso reagir. Uma vez que você tem medo, você tem que reagir. De qualquer forma você vai reagir. Se você com medo estagnar, você está reagindo, ficando parado. Porém, de que forma? Aí ele traz aqui interessantíssimo. A reação poderia ser a de Elias. Lembra? Esconder-se em uma caverna. Né? Pode ser isso. Tenho medo, o que eu faço? Me escondo numa caverna. Foi o que Elias fez. Poderia também retroceder, como fizeram os israelitas quando ouviram acerca dos gigantes que habitavam em Canaã. Pode fazer isso também. Eu estou aqui, tenho medo, o que eu vou fazer? Vou retroceder. Não vou continuar. Deus falou que eu vou vencer, Deus falou que a gente vai conquistar a terra, mas eu estou com medo, lá tem gigante. Oh, mas tem uva, mas a minha atenção foi mais para o gigante do que da uva. Eu fui mais pela maioria do que a minoria que está ali. Porque você vê, eram 10 espias. Qual era a maioria? Tem gigante, vamos morrer. E a Bíblia fala que eles contaminaram o povo, aquela maioria. Aí a minoria tinha 2 valentes que falam, não, vamos vencer, vai dar certo, vamos conseguir. O que o povo fez? Foi pela maioria, que na realidade é o que realmente acontece. Vai na maioria. Se a maioria está falando que tem gigante, nós vamos morrer. Então vamos ficar aqui. Só que aquela minoria está com Deus, falando, Deus vai nos dar vitória, é promessa, vai dar certo, vamos enfrentar. Tem gigante, mas tem coisa boa, nós vamos vencer, Deus é conosco. Vai falar, não, rapaz, é mais cômodo a gente ficar aqui, entendeu? Porque a maioria está vendo que não vai dar certo. Isso é muito complicado. Podemos fazer isso também. Ou podemos fazer o que o salmista fez. Porém, o salmista, ao deparar-se com esta situação, sobrepôs por meio da confiança em Deus. O medo faz parte do ser humano. Temos medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumir o nosso chamado. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Em vários momentos, Jesus disse para que não tivéssemos medo. O medo faz parte. O resultado desse medo que é o complicado. Quando Jesus fala, não temas. A Bíblia fala, não, Isaías diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo com a destra da minha justiça. Ou seja, quando você tiver medo, que esse medo não te paralise, mas te faça ter um respeito por aquilo e te dê força para lutar e uma mente de confiança. Porque se você não temer, também você não confia. Para que eu vou confiar em Deus se eu não temo? Né? Se eu não tenho medo disso. Então, o medo ele está em todas as áreas. Às vezes você vai começar um novo negócio, você tem medo, porque você pode investir e falir. Você pode não ter bom resultado, você vai desgastar, podia fazer outra coisa, você está aqui. Então você tem medo das doenças. Hoje o medo é do Covid. Só que vamos lembrar que não existe só o Covid. Existem muitas outras doenças. E que se você não se preocupar, se você não tiver medo também, você vai contrair e não vai perceber, né?
O ato até de você ficar parado é perigoso. O sedentarismo também mata, né? A depressão também mata. A má alimentação também mata. O acidente, a imprudência também vem a óbito. Então nós temos medo dessas questões. Por isso que você dirige com cuidado, você se alimenta bem, você sai, faz exercícios, você se preocupa em beber água. É por isso que você tem estas atitudes. Só que o medo também ele pode paralisar, que é o que está acontecendo com muitos hoje, que vê uma doença e entra em pânico, em assombra. E Jesus está falando, não chega a esse estágio. O medo, neste momento, é a ponto de dar um respeito e seguir orientações. Usar álcool gel, lavar as mãos, usar máscara, não aglomerar, não sair por qualquer coisa, né? Se você pode ficar em casa, fique em casa. Se precisa sair, toma os cuidados. Se realmente precisa, é isso. Se alimente bem, toma sol, aumente a imunidade. O medo tem que trazer essas atitudes, não a depressão, como eu vejo um monte de jovem entrando em depressão, se escondendo em quartos que não sai, nem para pegar um prato de comida. A gente tem história de jovens que fica trancado, fica trancado dentro de casa, esperando a mamãe ir lá levar o pratinho de comida. E a mãe tem que botar a comida na porta e sair. E ele abre a porta, pega o prato de comida, come, depois bota o pratinho lá. Olha que interessante, né? Olha que cômodo. Olha que loucura. Isso é uma loucura. Porque apesar de nem pensar nos pais, falar, vocês têm que me servir, porque eu estou apavorado. E sou jovem, cheio de saúde. Essas loucuras que não podemos chegar. Temos que ter confiança em Deus. Deus vai me livrar. E outra, se não me livrar, eu continuo adorando a Ele. A gente tem que ser crente como aqueles meninos que foram lançar na fornalha. Falar, eu sei que Deus pode me livrar dessa fornalha, mas se Ele não me livrar, fica sabendo que eu continuo adorando a Ele, continuo servindo a Ele e vou morrer servindo a Ele. Daniel foi para a cova dos leões sabendo que podia ser comido. Se não foi comido, não foi, os leões ficaram lá quietinhos, glória a Deus, mas se tivesse triturado ele também, ele continuaria adorando ao Senhor. É isso que a gente precisa entender. Deus pode me livrar do vírus, do mal, do respirador, da intubação, pode me livrar. Se Ele não me livrar, eu continuo adorando a Ele, porque a nossa vida eterna não é aqui, é nos céus. Bom, para encerrarmos, a confiança que move a oração. É relevante o fato do salmista, mesmo com medo, orar. Primeiro pede misericórdia para, a seguir, apresentar ao Senhor a questão e louvor, fazendo menção da palavra de Deus. Tal construção da oração faz lembrar em Filipenses 4, 6, 7. Paulo exorta para não sermos dominados por demasiada inquietação, mas orar e suplicar com ações de graças. Notar que o salmista também menciona ações de graças. Que nossa confiança no Senhor nos mova a oração com gratidão e assim desfrutaremos da paz de Deus, ainda que a circunstância seja contrária. Tá difícil? Claro que tá difícil. Tá terrível. Tá complicado demais. Eu cheguei no plantão ontem, né? E 2 amigos meus partiram para a eternidade. Nós trabalhamos, tivemos que trabalhar sem fazer luto. Ou melhor, no luto apenas nosso, mas não podemos ir no enterro, não podemos ir lá abraçar a família, nós estamos trabalhando. Chegamos, soubemos a notícia que foi madrugada, trabalhamos, atendemos os pacientes, conversamos, lamentamos, falamos por telefone. Isso é difícil. Você num plantão anteriormente, conversar com a pessoa e agora não está mais. Urna lacrada, sem ter o cortejo fúnebre, sem ter aquele momento, e a gente continuando a vida. Isso é difícil.
Você vê seus amigos, irmão, problema financeiro, problema demais variado. E o que isso tem que gerar em nós? Oração. E agradecer a Deus por aquilo que ainda nós temos. Oração, louva a Deus, ora ao Senhor, clama a Ele. Senhor, e agradece, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, ainda está nos dando saúde. Obrigado pelo período que passamos juntos. Agora não está mais entre nós, mas passamos um período junto, desfrutamos junto, conseguimos viver juntos. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui lutando e o Senhor vai nos dar vitória. E tenha misericórdia, nos socorre, que esse momento difícil nos conduz à oração, a clamor, à meditação, a não a desespero e discussões infrutíferas, de falácia. Conclusão, que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Tá difícil, mas o propósito de Deus na sua vida vai prevalecer. Ele continua com o todo na mão, com o controle na mão. Ele continua com o planeta Terra em suas mãos. Ele continua sendo Salvador, Ele continua sendo o Senhor da igreja. E Ele ainda, você pode confiar nele. Podemos confiar nele, necessitamos. Vamos orar, vamos clamar, vamos confiar. Clama por misericórdia. O medo é do ser humano. Nós temos medo, mas este medo tem que lhe conduzir a lutar. Esse medo tem que nos fazer a confiar mais e ser mais dependente. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por esta palavra tão abençoada, tão rica, que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Que o seu nome venha a ser glorificado cada vez mais na nossa vida. Que essas palavras possam alcançar os corações. E de cada um venha, ó Deus Todo-Poderoso, ser renovado, fortalecido. Pai, são palavras de confronto, palavras que nos faz acordar para a vida, mas são palavras, ó Deus, necessárias para este momento. Ó Senhor Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos dê força, nos socorre, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, pelos livramentos, por estarmos neste momento aqui. Não sabemos, ó Pai, o dia de amanhã, mas o amanhã lhe pertence. Não sabemos, ó Pai, qual será a nossa reação do nosso corpo neste momento difícil, mas cremos que o Senhor ainda tem todo o controle na mão, tem a chave do inferno e da morte. O Senhor ainda, Pai amado, tem o dom da vida nas suas mãos, o dom de curar. O Senhor ainda tem a cura, a libertação para dar para a humanidade. Assim eu lhe agradeço por tudo e clamo. Nos dê um dia, um domingo abençoado para a glória do Senhor. Deus abençoa cada um que está na sua casa neste momento. Assim eu lhe clamo e oro a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Um ótimo domingo, uma ótima semana, para a glória do Senhor.